Olá a todos! Bastante tempo que eu não faço live, né, gente? Tem tempo mesmo que eu não faço. Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ser bem bacana. Vou falar sobre um assunto que a gente já discutiu diversas vezes nas caixinhas de pergunta, as caixinhas que eu coloco durante o fim de semana, e vocês já mandaram essas sugestões, enfim, que vai ser sobre crioterapia capilar. E hoje eu vou conversar com o Gustavo. Não vou deixar ele se apresentar para vocês, mas tenho certeza que é uma pessoa extremamente importante e que vai ajudar a tirar muitas dúvidas acerca desse tema com o nosso paciente oncológico. Lembrando vocês, hoje a nossa conversa vai ser sobre crioterapia capilar, né? Aquela questão daquela touca gelada, ficou bem famoso, bem comentado aí nos últimos tempos, outros pacientes utilizando, às vezes alguns pacientes famosos utilizando, e ficou bastante em evidência com relação a essa touca. Então hoje realmente a conversa vai ser sobre essa temática, tá bom? Estou só esperando o Gustavo entrar, deixa eu ver se já entrou. Deixa eu ver aqui se por acaso já entrou, que eu já convido. Mandem as dúvidas de vocês, tá? Conversando e tudo mais. Mandem as dúvidas de vocês aqui no chat. Eu consigo ler. Tem a caixinha de perguntas que vocês mandaram. Eu já fiz um resumo das perguntas que vocês fizeram, né? Então, eu já tenho esse resuminho. Então, mas caso forem surgindo outras perguntas, por favor, vão mandando aqui no chat para que a gente possa conversar de acordo com as dúvidas de vocês. Tá bom? Só esperar aqui ver se o Gustavo confirma o convite. Deixa eu mandar de novo. Vamos lá. Mandei o convite. Gustavo, se você estiver aí, dá um aceite aí no convite. Ou se você não estiver conseguindo, pode me mandar a solicitação para participar, tá bom? Ó, aqui apareceu para mim que você não está conseguindo participar. Dá uma olhadinha. Qualquer coisa eu te chamo por outro perfil. Mas aqui apareceu para mim um recado que você não está conseguindo participar. Vamos ver se agora vai. Show de bola. Opa, Agora sim. maravilha. Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Tudo ótimo, você? Tranquilo. Obrigado por você estar participando aqui. Já a gente mal começou, você nem tinha entrado, já surgiram perguntas e ainda continuam surgindo perguntas aqui. A gente vai respondê-las ao longo da nossa transmissão. Então, enfim, a gente já fica atento. Mas de antemão, antes da gente já começando, já agradeço aqui você estar participando. É um assunto extremamente relevante. Tenho certeza que tem muita gente com dúvida. Então, vocês que estão aqui ainda, gente, mandem um convite para outras pessoas, as pessoas da área que trabalham junto com vocês, que vocês já conheçam, enfim, para a gente participar, para a gente conversar sobre a crioterapia, porque eu sei que vocês têm dúvida, dá dúvida mesmo, e a gente está aqui para realmente a gente sanar essas dúvidas, e não tem ninguém melhor para conversar sobre isso do que o Gustavo, e para vocês conhecê-los, para vocês conhecerem o Gustavo, deixe que ele se apresente, por favor, Gustavo, fique à vontade. Obrigado. Maravilha, maravilha, Matheus. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Para a gente é sempre um prazer falar um pouco da tecnologia, da chegada dela no país e como a gente tem conseguido mudar a vida de mais de 8 mil pacientes brasileiros, trazendo tecnologia de ponta, né, tentando oferecer para esse momento um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais frágil do paciente nesse momento da vida, passar de uma forma mais digna. Mais uma vez agradeço a oportunidade de compartilhar a informação, a gente está super à disposição. Desde já deixo que, se a gente não tiver tempo de responder tudo, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguir responder, a gente está super aberto, a gente tem o site, o WhatsApp, Facebook, Instagram, então não se preocupa, mesmo que a gente não consiga responder ao longo da live, a gente vai tentar pegar para a gente consegue também a resposta direta da Fábio. Beleza. Deu uma pequena travadinha aqui para mim, mas deu para entender o que você disse.
Tem algumas pessoas, acho que a Jéssica disse que o comentário está na frente. O problema, Jéssica, é que se tirar o comentário, eu não consigo ver o que vocês estão falando, tá? Eu não consigo dizer. Se vocês perguntarem alguma coisa, eu não consigo saber. E, enfim, esse acaba atrapalhando um pouquinho, né? Mas eu acho que você consegue Tá. Não, de diminuir, tá? repente, Oi, tá, fala. na hora que eu for, de repente, mostrar a touca, alguma coisa assim, aí você tira o comentário e aí minha tela fica inteira. Realmente não Não, precisa, não tem problema. perfeito. Tá? E Jéssica, você consegue diminuir também, tá? Se você passar o dedo para baixo, ele diminui, só fica aparecendo 2 comentários por vez. Então, isso pode te ajudar aí a não atrapalhar tanto a visão, tá bom? Gustavo, você já deu uma introdução, tá? Eu queria que você me explicasse um pouco da história, né? Como começou a Perfeito. touca, qual foi a origem e tudo mais, que aí, depois você falando, eu falo um pouco da minha experiência que eu tenho. Maravilha. A touca inglesa ela não é chamada de inglesa à toa. A tecnologia vem da Inglaterra. Quem criou a touca é o sobrenome do dono da fábrica, chamado Paxman, Glenn Paxman. E ele passou por esse drama familiar. Ele tentou, a esposa dele passou pela quimioterapia. Na época ela tentou utilizar uma adaptação, não tinha uma tecnologia específica. Era uma touca de gel, então ela tinha que ficar trocando a cada 20 minutos, 30 minutos, em protocolo. Não teve sucesso, então foi muito traumático. Acho que como uma série de pessoas acabam vivendo isso, de pacientes que têm esse perfil da importância de manter o cabelo ao longo do tratamento. E aí ele falou, poxa, eu preciso criar alguma coisa, não deu certo, porque ele viu que faltava controle da temperatura ao longo do tratamento. Então ele começou a desenvolver uma tecnologia para poder manter a temperatura controlada. Quando ele entendeu isso, fez uma parceria com a Universidade de Huddersfield, ele viu que ele precisava entender qual é a temperatura que ele tem que chegar no couro cabeludo, quanto tempo ele tem que manter essa temperatura ao longo da quimioterapia, e aí assim começaram os estudos. E ele criou o primeiro equipamento de crioterapia capilar com a temperatura controlada. Hoje, não só é o pioneiro no mundo, como ele é o líder de vendas em termos mundiais. A empresa hoje é desde 96, então a tecnologia são mais de 20 anos de estudos. Hoje a gente tem as certificações do FDA, do NCCN, então eles conseguiram alcançar uma série quebrar uma série de barreiras e paradigmas, né, no enfrentamento dessa doença. Isso é muito legal, É, porque eu falo bastante aqui com eles com relação aos guidelines e tudo. Eu sempre tento trazer as questões das evidências, né? Isso é extremamente importante. E é legal de saber quando a gente entra lá no guideline da NCCN, tá lá a recomendação, né? A gente lê lá a recomendação é, para prevenção de alopécia e tudo mais. É muito bacana, acredito que seja é. um motivo de orgulho para vocês. E realmente é muito legal a gente saber isso, né? Porque a gente lida com diversas questões, inclusive questões de incredulidade. As pessoas às vezes não acreditam tanto na taxa de sucesso e muito mais, mas isso a gente ainda vai discutir, quero discutir isso um pouco mais para frente. A minha experiência, né? Eu tive experiência com a touca, na verdade, tive experiência com mais de uma touca, né? Com mais de um modelo, mais de uma marca, na verdade. Tive experiência com a Nacional, tive experiência com a Inglesa, tive experiência também com a Elastogel. E quem está assistindo aqui teve a oportunidade também de lidar com mais de uma desses modelos, vai saber que o que eu estou falando é verdade, né? O Elastogel, na verdade, o grande trabalho que a gente tem é com relação à disponibilidade de pessoas, né? Porque a gente precisa trocar essa touca num tempo específico, a gente precisa fazer trocas dela, e nem sempre o setor que a gente tem que fica resfriando a touca fica no mesmo lugar onde a gente trabalha, né? Não necessariamente fica ali na nossa assistência. Então, às vezes, a gente demanda um pessoal além do que a gente tem para conseguir realmente manter o processo funcionando no tempo que tem que fazer. Isso pode ser um fator que dificulte, né? A Nacional, a experiência que eu tive, o que a gente tem realmente do relato dos próprios pacientes, né? É mais com relação ao barulho, né? Tem um barulho que é um pouco maior, é a questão de ser vento gelado, então isso às vezes o paciente sente um pouco mais, ele fica com a sensação de um pouco mais de frio, né? Isso é muito evidente quando a gente começa a tratar os pacientes. E com a touca inglesa, no geral, o que eu mais vi é o que mais tem um relato de conforto, né? E o paciente ele se sente confortável por estar fazendo, né? Claro, o frio existe, né? Porque é uma touca gelada, então realmente alguns pacientes são mais sensíveis ao frio, ficam com frio mesmo e tudo mais, mas a gente consegue realmente manejar isso de uma maneira melhor
por não ter vento, por não ter muito barulho e por ter as instruções também já escritas. Então, assim, de uma maneira geral, eu vejo realmente mais resultados, tanto de aceitação dos pacientes, como também de sucesso, né? De taxa de sucesso, até eu consigo ver. Mas aí, já emendando essa fala com uma pergunta, com relação ao protocolo, Gustavo, onde que a gente pode Tá. estar Antes de utilizando? entrar assim no protocolo, eu queria só corroborar o que você tem falado. Muitas pessoas não entendem que a queda de cabelo é uma coisa importante. Elas entendem, não, é só o cabelo vai crescer de novo. É muito fácil, às vezes, falar isso não passando por essa situação, ou tendo um parente, um familiar próximo. A gente tem hoje 47% dos pacientes de câncer de mama indicando a queda do cabelo como um efeito mais traumático. A gente tem 8% de desistência do tratamento por causa da queda de cabelo. A queda de cabelo não é simplesmente a queda do cabelo, mas ela traz com isso a estigma da doença. Ela traz a lembrança o tempo inteiro, 24 horas que ela está passando por aquele momento. Às vezes não tem nenhum efeito colateral, você tem só a queda de cabelo. A gente ouve relatos de pacientes falando que tem que andar na rua com aquele olhar como se fosse tá doente. A gente ouviu falar de pacientes relatando achando que é contagioso, então ele andava na rua, as pessoas se afastavam. O cabelo que cai enquanto ele está fazendo comida, crianças que perguntam e acham como se fosse um extraterrestre. Então isso para a autoestima, nesse momento em que ele está lidando para o enfrentamento da doença, é muito crítico, né? Então, quando a gente consegue evitar isso, quando a gente consegue minimizar esse efeito colateral, a gente ainda tem, no caso de pacientes em tratamento, uma taxa de separação alta de relacionamento, e no caso do paciente do sexo feminino, é 3 vezes maior que do sexo masculino. Então, assim, mas é só o cabelo? Não. O que o cabelo vai acarretar e o quão isso é importante, e por isso hoje a gente consegue comprovar e mostrar a importância que não é simplesmente uma questão estética, que não é uma questão acessória, mas sim faz parte do tratamento. Adicionando tudo que a gente está falando aqui, a gente faz questão de tem comprovação científica, os estudos, eles comprovam esses números que a gente fala, se alguém precisar também desse material, a gente tem muito, muito material, a gente tenta colocar isso disponível no site, mas se vocês quiserem algum estudo específico que a gente comentou aqui, ou algum poster de algum congresso, fica super à vontade. Em relação ao diferencial dessas marcas concorrentes, o que a gente tem no passado quando você tem um problema desse, essa estigma da doença, as pessoas criam adaptações. Pegam qualquer coisa, vamos lá entender o que é refrigerar o couro cabeludo, aí usa um saco de gelo, usa toalha molhada, já vi uma história até de melancia na feira. Então é isso que a gente tem hoje no mercado, são adaptações que foram utilizadas. O elastogel, se eu não me engano, era para quem tinha enxaqueca, então você refrigerava para diminuir a dor de paciente, e aí começaram a utilizar. A touca inglesa ela foi desenvolvida especificamente para isso, né? Então a gente tem outros modelos que também são adaptações de produtos que foram criados e colocados. O grande diferencial da Paxson para esses materiais é o respaldo científico. Nenhum outro equipamento tem o número de estudos científicos que tem a Paxson e as certificações nacionais e internacionais que a gente tem. A gente tem pôster não só fora daqui, indicações do NCCN, e aí entrando, né, nas indicações, que seriam a resposta para a pergunta, não só dos protocolos, mas hoje, nos Estados Unidos, ele é indicado para qualquer tipo de tumor sólido, tá? E no NCCN ele começou para HER2 positivo, HER2 negativo, e expandiu para trompa de Falópio, câncer peritoneal, câncer de ovário e, obviamente, câncer de mama. Então, hoje ele já faz parte da recomendação. E, aproveitando o momento, a novidade, a gente entrou nos Estados Unidos, ele vai ser reembolsado o tratamento com o resfriamento capilar com a touca inglesa, devido a esses estudos, a demonstração da eficácia, a segurança. Então, quando você tem um equipamento que ele tem uma temperatura controlada, e vai de acordo com o que você comentou há pouco da sua experiência, é exatamente isso. Você tem uma temperatura menor do que você vai trabalhar, né? Então, você está trabalhando um elastogel a menos 25 graus, um freezer, um gelo seco, tem que ficar trocando de tempos em tempos. Você consegue manter a temperatura controlada, ela é mais amena, ou seja, não tem risco de queimadura, né? A gente tem um estudo comparativo em que a gente mostra que a touca inglesa Paxman não teve nenhum risco de queimadura ao paciente, é mais seguro, né? Tem como provar a segurança ao longo, não tem risco de metástase no couro cabeludo, que era outra preocupação no passado, e também ele é mais tolerável. A gente tem 98% de tolerância ao frio no uso da touca inglesa. A cada 100 pacientes, 2 efetivamente não vão tolerar. É lógico que a gente sabe que a sensibilidade ao longo da quimioterapia ela é um pouquinho diferente do que para a gente naturalmente, mas ainda assim a gente considera muito sucesso manter essa tolerância. E para mim, né, as pessoas que estão aqui que já conhecem a página, tenho certeza que vão prestar bastante atenção nisso que você falou, porque tudo que eu procuro colocar aqui é sempre uma coisa baseada em evidência, e isso para mim
é fundamental, né? Então, se você está trabalhando, se você já está dizendo que tem evidência, e tem mesmo, tem os estudos disponíveis, tem a recomendação do guideline da NCCN e tudo mais, realmente é uma coisa A diferencial gente, com um peso a gente, importante. quando a gente entrou no mercado, era muito comum, a gente ouvia até de médicos falando, olha, não funciona, nunca vi isso funcionar, vai fazer um ACT, vai cair o cabelo, são 16 dias, 14 dias, vai cair o cabelo todo, até a queda de cabelo era uma comprovação de que o tratamento estava funcionando, né? Então, assim, poxa, caiu o Nossa, cabelo, então tá indo certo. Então, quando não caiu o cabelo, não funcionou. E aí, consegui desmistificar isso, a gente tem histórias de alguns médicos falando, não, o paciente não vai dar certo, não tenta, não funciona, e etc. A gente conseguiu quebrar esse estigma. Assim, são 7 anos no país, desde o primeiro equipamento entregue no Einstein. A gente consegue hoje falar que o nosso slogan, né, que a possibilidade de vencer o câncer sem perder o cabelo, e quanto isso é importante. Lógico, de novo, de acordo com o perfil do paciente, tem perfil que entende essa importância. Para ele é importante, tem outros que não. Então a gente respeita, mas é importante mostrar que quem entende como importante isso, que a gente tem uma alternativa. E a gente, obviamente, vai oferecer o mesmo tratamento que é oferecido no MD Anderson, em Houston, Texas, em Sloan Kettering, em Nova York, Dana-Farber, em Cancer Institute, sabe? É isso que a gente tenta colocar aqui no país. Mas deixa eu acho que... aproveitar aqui, Gustavo, Dizer, porque a gente falou das indicações, mas teve uma pergunta aqui com relação à contraindicação, né? A Daniela tá, perguntou por que é contraindicado com relação a paciente hematológico e câncer de sistema nervoso central. tá. O que acontece? Tudo que a gente coloca dentro de indicações e contraindicações tem um embasamento científico. Então, hoje, a gente não tem... o grande medo no passado é o quê? O que acontece quando você refrigera o couro cabeludo? Para você não ter a incidência do quimioterápico na região, você tem 3 hipóteses. A mais conhecida é a vasoconstrição. Mas você também tem menos divisão celular, o metabolismo, tá? E as células elas enrijecem a membrana lipídica, então o quimioterápico chega menos naquela região. Então a gente tem que manter um ambiente frio, né, no couro cabeludo, né, no cabelo especificamente, ao longo do pico da droga. Quando a gente faz isso, a gente está chegando com menos quimioterápico nessa região. E quando a gente fala de um câncer hematológico, que a gente quer atingir em todas as partes do corpo, a gente precisa que a quimioterapia chegue em todos os locais, a gente não quer que diminua a ação do quimioterápico. Então a gente sabe que é um efeito colateral da quimioterapia, mas é óbvio que o tratamento da doença ainda é o primeiro tópico, né, é o primeiro plano. Então, por isso que até hoje a gente não tem estudos que comprovem a utilização da touca inglesa, né, da crioterapia capilar, em pacientes hematológicos, né, porque a gente não tem como garantir. A gente tem alguns médicos e clínicas que até para determinados cânceres hematológicos iniciaram algum tipo de estudo, né, por exemplo, um câncer de Hodgkin, que ele é um pouquinho mais pontual, ele não tem ele disseminar mais, mas ainda assim a gente continua como contraindicação se tem algum tipo de alergia ao frio, aglutinina ao frio. Então, por enquanto, eles se colocam. Lá fora, nos Estados Unidos, as indicações por tipo de câncer são para tumores sólidos. Ele é indicado para qualquer tipo de tumor sólido. Isso, então, você já acabou respondendo a outra pergunta que ele fez. Porque eu até ia dizer, na minha experiência, na verdade, para tumor de sistema nervoso central, eu não vejo nenhum tipo de contraindicação. A não ser que a droga utilizada não seja uma droga alopeciante, né? Que a gente também tem. A gente tem muitos tumores do sistema nervoso central, por exemplo, que são tratados com bevacizumab. O bevacizumab ele não é uma droga alopeciante, ele não é uma droga que causa alopecia. Então tem que ver se, na verdade, a contraindicação, entre aspas, está sendo realmente uma contraindicação pela droga não ser alopeciante, ou se por acaso estão dizendo de acordo com o diagnóstico. Mas já está aqui a resposta do Gustavo falando que não tem. A gente normalmente tem 3 indícios assim, de indicação do uso da touca. Tá? O primeiro é o tipo de câncer. Então ele vai ser contraindicado. Não tem nenhuma contraindicação por gênero, idade, tamanho, sexo, etc. Tá? O segundo é se a droga tem um efeito colateral da alopécia. Não só a alopécia, mas, por exemplo, o afinamento. Muitas pessoas perguntam, mas eu estou fazendo um AC e aí eu vou calcular o tempo de resfriamento, né, do medicamento que causa alopécia só no ar, a doxorubicina, e depois da ciclofosfamida eu não vou usar a touca. Não, mas a ciclofosfamida ela tem um afinamento do couro cabeludo. Então, se tem algum tipo de impacto no couro cabeludo, a gente considera ela também dentro do tempo de infusão. E o terceiro é o perfil do paciente. Então, às vezes a gente pega um paciente que é mais debilitado, um paciente às vezes que ele não quer fazer a touca, às vezes a gente vê uma pressão da família, né, uma paciente mais velha e fala, aí a filha encontrei a touca, mãe, seu cabelo não vai cair, é maravilhoso. E aí a mãe fala, eu não quero, mas assim, para agradar a filha, começa a utilizar. Então,
Acho que esses são os três principais pontos na escolha, assim, as indicações para o uso do sistema. Perfeito. Acho que já respondeu tudo. A gente tem muito conhecimento com relação da crioterapia com os protocolos de câncer de mama, né? Até porque foi onde os estudos começaram, né? Os estudos começaram com câncer de mama. E eu acho que isso, às vezes, acaba ficando como se só tivesse indicação de câncer de mama. Na verdade, não é. Inclusive, eu tenho a experiência e o trabalho que foi apresentado em 2019. Foi um trabalho que eu fiz num protocolo que é extremamente polêmico, né? Porque eu fiz o trabalho da touca com FOLFIRINOX. E isso já dá um nó na cabeça, porque a gente para pensar que a oxaliplatina tira de perto do frio. É uma droga que causa neuropatia induzindo pelo frio e eu tô colocando o paciente na touca gelada. Então, assim, mas na verdade, qual foi o estudo e o que a gente fez? Qual foi o racional? O irinotecano, que faz parte do protocolo FOLFIRINOX, ele é uma droga alopeciante, né? O irinotecano, ele tem aí até 75% de efeito colateral à alopécia. Então, a gente sabe que o irinotecano é uma droga alopeciante. No protocolo FOLFIRINOX, e também a gente sabe que, na grande maioria dos casos da neuropatia induzida pela oxaliplatina, é uma neuropatia classificada como aguda, que ela tem uma duração transitória entre 7 e 10 dias, geralmente, né? Sei lá, 80% mais ou menos fica nesse número de uma neuropatia transitória. Então, qual foi o racional do estudo? A gente expõe o paciente no tempo do pré-cooling, né? A gente deixa o paciente uns 30 minutos antes da gente infundir a droga alopeciante, coloca o paciente com a touca ainda, né? Durante toda a infusão da droga alopeciante, que no caso é o irinotecano, deixa o tempo do pós-cooling do irinotecano. Quando termina esse pós-cooling, aí a gente tira a touca do paciente, espera o paciente atingir temperatura ambiente, dá uma aquecida nele, banheiro, bebe uma água, faz alguma coisa, aí a gente infunde a oxaliplatina, né? Então, com esse estudo, a gente conseguiu demonstrar que o paciente ele não teve um aumento da neuropatia induzido pelo frio, né? Então, assim, isso já é mais uma prova de que os protocolos com utilização da touca são protocolos alopeciantes. Tirando a parte da hemato, que ainda, por enquanto, né, a gente só tem a indicação de tumores sólidos, e eu espero, e eu acredito fortemente que isso vá se estender para protocolos hematológicos, mas é para protocolos de tumores sólidos alopeciantes, tá? Então, a ideia da utilização da touca gelada é essa. Tá bom? Gustavo já deixou respondido aí super, super bem. Você quer complementar uma coisa? Não, perfeito. Só ia falar que esse estudo exatamente foi um estudo que vocês iniciaram com o objetivo de mostrar a segurança, né, no tratamento. Então, assim, é perfeito. Na época eu me perguntava, poxa, mas a oxaliplatina, você vai manter o frio, né, ou os efeitos colaterais até a próxima sessão, então você continua com ela ali, né? Então você vai usar a touca na sessão seguinte, mas você explicou super bem falando que não, esse período, né, que você pode ter essa neuropatia, ela é anterior, ou seja, termina antes de efetivamente chegar à próxima sessão, e por isso que ele se mostrou super seguro, e também aproveitando a taxa de sucesso é fenomenal nesse tipo de protocolo. Eu não sei se de repente você vai entrar, mas se você quiser aproveitar para entrar na taxa de sucesso, que é uma dúvida super frequente. Já era a próxima pergunta. Ok. Maravilha. Não, o que a gente tem hoje, as pessoas, é muito subjetivo a queda do cabelo. Então a gente tenta definir assim, o sucesso ele é dado pela não necessidade da utilização de lenço ou peruca. Se a gente dividir em 3 graus de alopécia na grade, a gente tem o 0, que é nada de queda de cabelo, o grau 1, que é até 50% de queda de cabelo, e o grau 2, que é acima de 50% de queda de cabelo. Então o grau 0 e o grau 1 é sucesso para a gente. Então se ele teve uma queda de cabelo que ela não foi superior a 50%, ele teve sucesso. Isso de forma subjetiva é se ele não teve que utilizar, teve uma falha muito grande, se ele teve que utilizar peruca, teve que utilizar alguma coisa para esconder essa queda. Se ele foi maior do que 50%, não teve sucesso. E qual é o percentual de sucesso? Tá? Todos os estudos, eles caminham pela a correlação pelo protocolo. Então, um protocolo de uma C, por exemplo, dose densa, você vai ter uma menor taxa de sucesso que você vai ter com um Taxol semanal, um docetaxel, me ajuda aí, um Taxotere, um docetaxel. Então, hoje a gente tem estudos que eles mostram que os mais agressivos em torno de 50% de sucesso e os menos agressivos estudos até 92% de sucesso.
O que é impressionante é que eles fizeram um estudo com mais de 7 mil pacientes. Esse é um estudo também que a gente colocou no site, com a base de dados, a Vanderhoek, é líder de opinião, multicêntrico, mais de 7 mil pacientes. Assim, só de pacientes de AC são mais de 1.400, com follow-up. Então, nesse estudo, ele mostrou o quê? Ele mostrou que teve uma variação muito grande entre a taxa de sucesso. Ou seja, hospitais utilizando a touca inglesa para um protocolo de AC, teve um cenário, o que menos teve sucesso foi de 20% de sucesso, e o que mais teve sucesso teve 80% de sucesso. Eles começaram a estudar o porquê que teve essa variação tão grande. Se era o mesmo protocolo, se era o mesmo equipamento, se era a mesma touca. E eles começaram a ver a importância da enfermagem. Por isso, assim, essa live a gente tem o maior carinho, porque é um dos fatores super importantes. É lógico que a touca a gente oferece o que há de melhor no mundo, mas a colocação dela é fundamental no sucesso do tratamento. Então, hoje, a gente tem clínicas, e é isso que a gente tenta fazer com a Paxman, não é simplesmente entrega um produto e acabou. A gente costuma brincar que é um casamento, a gente tenta fazer treinamentos de reciclagem, a gente coloca muito conteúdo no site da Paxman, coloca vídeo no YouTube, como vestir a touca, dá acesso à enfermagem, como manipula o sistema, porque a gente entende que isso é a melhor forma de a gente conseguir a melhor taxa de sucesso possível para o paciente. Então, a gente sabe que a gente tem a colocação da touca, eu tenho que garantir o contato da touca com o couro cabeludo durante o pico da droga, os tempos de pré, o tempo de infusão, o tempo de pós. Então, isso é fundamental. A gente tem no Brasil as taxas de sucesso melhores do que os estudos internacionais. A gente teve uma clínica na Paraíba que fez um post no último SBOC, né? Agora vai ter é de 2 em 2 anos, né? Pulou um ano por causa da pandemia, mas em que ele chegou com AC, eu acho que era 85% de sucesso, sabe? Então, assim, é incrível a forma, e é isso que a gente costuma falar, sabe? Quando o pessoal fala, mas eu tenho outro sistema aqui, que não sei o que, a gente fala, mas tem algum estudo? Tem algum post? Tem estudo de que não vai ter queimadura? Tem estudo que funciona? Tem estudo de desistência por causa do frio, do barulho, qualquer coisa? Nada. Então, acho que, assim, hoje, no passado a gente tinha dificuldade de convencer o médico de que a gente tem uma tecnologia que funciona, e hoje a gente tem dificuldade de mostrar para o paciente que é um paciente que tem uma doença a tempo sensível, que entre ele descobrir a doença e ter que começar o tratamento, você vai fazer cirurgia primeiro, você não vai. Aprende uma porção de nomes novos em grego, né, para ele nesse momento, ele vai ter que, como é que ele começa, o que ele tem que fazer, as orientações, e o cabelo vai cair, que é uma preocupação frequente, ele descobre que ele pode, que o cabelo não cai, ele tem que saber que tem diferentes tipos de touca que pode funcionar, ou adaptações ou não são. Então, é isso que hoje é a maior dificuldade que a gente tem na nossa comunicação, é mostrar que a gente tem um respaldo científico muito robusto, que é isso que a gente tenta buscar e mostrar o diferencial para o paciente. Até porque hoje a gente recebe comentários, não funcionou para mim, eu desisti porque fazia barulho, e a gente vai identificar isso e fala assim, poxa, mas assim, como é que a gente fala que não foi o equipamento, né? Então é isso que a gente tenta cada vez mais deixar claro para o paciente e fazer com que eles tenham acesso a essa tecnologia, mostrando, a gente tem mais de 80 clínicas utilizando o sistema, espalhadas pelo Brasil, mais de 14 estados, Distrito Federal, e assim, a clínica ela mostra, quando ela está oferecendo isso para o paciente, que ela está preocupada com a qualidade de vida dela, não só para o paciente, mas para a enfermagem. Acho que um dos problemas que vocês têm de, não, pega a touca, tira do freezer, troca 30 minutos, não, peraí, mas isso aí, teve uma complicação, tem que tirar o paciente, o que faz com a touca? Aí está escorrendo a touca porque derrete, e sai do lugar, assim, É verdade. É isso que a gente tenta buscar. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta, que você já acabou falando um pouquinho, e foi uma pergunta que eu recebi também aqui até agora. Com relação aos tempos, Gustavo, dá uma explicada assim para o pessoal, para a gente entender. Porque a gente tem os 3 momentos, né? Tem o momento do pré-cooling, tem o momento da infusão e tem o momento do pós-cooling. Só para como isso funciona, eu lembro que teve já o treinamento, né? Eu já participei do treinamento. O tempo de pré-cooling é extremamente importante, porque é um tempo onde a gente é o resfriamento, então é aquele momento que a gente deixa a touca pelo menos esses 30 minutos seguidos, sem interrupções e tudo mais. Mas vou deixar você falar, por favor. Não, maravilha, estava indo bem. Viu? Participei o que acontece? Não, e foi há uns 2 anos, 3, não, mais de 2 anos, foi antes da pandemia, uns 4 anos. Não, assim, o que a gente tem que entender a gente tem que manter a temperatura do couro cabeludo em torno de 18 a 22 graus. Pode botar assim, 20 graus Celsius positivos. Mas congela a cabeça. Mas não sei o que, não, são 20 graus positivos, tá, o couro cabeludo. É lógico que o líquido que circula no equipamento ele é mais baixo para conseguir. Então,
Se eu vou começar a infusão, eu tenho que reduzir dos 37 graus que a gente está a temperatura corporal para os 17, para os 20 graus. Entende? Uma redução de 17 graus. Por isso que a gente tem esse tempo de pré. Esse tempo de pré-resfriamento correlacionado à infusão, ele é diferente da pré-QT. Às vezes tem uma confusão. Não, mas a pré-QT é de 15 minutos. A pré-QT é de 1 hora. Eu coloco a touca agora, eu calculo 30 minutos depois que eu comecei a pré-QT para botar a touca que são mais 30, e fica aquela confusão. Então, assim, a gente sempre sugere, coloca logo a touca, lógico, faz a punção se for periférica, se não for catéter, para não dificultar, depois achar a veia, colocou, agasalha o paciente, ele preparou o paciente, toda a preparação e colocação da touca, veste a touca, vai esperar de 30 a 45 minutos. Qual é a diferença desse tempo? É exatamente, se o paciente tem um maior volume de cabelo, se tem um cabelo mais grosso, eu vou levar mais tempo para refrigerar o couro cabeludo. Então eu tenho que ter esse tempo. Mas se minha pré-QT ela for de 15 minutos, eu vou esperar, vou continuar no soro por mais 15 ou por mais 30 minutos. Mas se levar 1 hora minha pré-QT, ok. Depois dos 45 minutos, que é o tempo máximo que seria para a gente chegar nessa temperatura e garantir que ela está controlada, depois eu tenho um momento só de controle. E aí, nesse momento de controle, o paciente, por exemplo, já pode ir ao banheiro. Então, por isso que nesse momento inicial, que é o momento de redução de temperatura, o paciente fica. Depois que terminou, ele pode desconectar a touca, ele vai ao banheiro, ele volta ao banheiro e reconecta a touca. Tanto no momento da infusão, quanto no pós-infusão. Pode até ser no momento de pré-QT. Você faz uma pré-QT mais longa, de 1 hora, não sei se faz em mente, faz algumas outras coisas. Então, passou 45 minutos, o sistema alarmou, olha, está liberado o paciente ao banheiro. Mas eu estou na pré-QT. Eu falei, sim, mas a pré-QT é um tempo diferente de resfriamento pré-infusão do medicamento que causa alopecia. Ele fica durante a infusão, e o tempo que for a infusão do medicamento que causa alopecia tem qualquer tipo de impacto, e ele fica na maioria dos protocolos 1 hora e meia. A gente tem um estudo específico para o Taxol sozinho, semanal, que é de 1 hora após. A gente tem um estudo específico para o Docetaxel, que são 20 minutos pós, e a maioria deles são 90. Qualquer conjunto de mais de um medicamento, etc., é de 1 hora e meia, podendo ainda ser maior, podendo ser de 2 a 2 horas e meia de pós, se a gente tem um protocolo um pouco mais agressivo. A orientação da fábrica, a partir da segunda sessão, uma queda mais significativa, aumentar esse tempo de pós. A gente normalmente sugere que desde a primeira sessão a gente já comece esse tempo de pós um pouquinho mais longo. Tentei resumir, não sei se gente, ficou claro. Então, acho que... Bom, eu acho que ficou... Eu sou suspeito porque eu realmente participei do treinamento. Você já entende. Eu acho que ficou muito claro, só para a gente recapitular. A gente precisa de um tempo de pré-cooling, que a gente chama, né? Que é esse tempo de resfriamento, para a gente conseguir abaixar a temperatura corporal, que está lá no torno de 37 graus, para a gente deixar lá em torno de 20 graus. Então, por isso que a gente precisa de um tempo dessa touca gelada, e o tempo fica entre 30 e 45 minutos. Importante lembrar que são tempos diferentes. Tempo de pré-cooling e tempo de pré-químio são tempos diferentes. Às vezes você tem uma pré-quimioterapia que é mais curta ou uma pré que é mais longa, mas são coisas diferentes. O que a gente precisa garantir é que antes de começar a infusão da droga alopeciante, que esse paciente fique 30 minutos com a touca, de 30 a 45 minutos com a touca ali antes de começar. Começou a infusão da droga, esse paciente fica com a touca durante toda a sua infusão, né? Todo o momento da infusão, do protocolo por si só, porque aí já volta até que a gente já falou antes, né? O exemplo do AC, por exemplo, a gente tem o AC, a doxorubicina, é uma droga extremamente alopeciante. A ciclofosfamida nem tanto, mas ela é uma droga que ela pode causar ou deixar o cabelo mais quebradiço, né? Deixar mais fino o cabelo. Então, a gente pode estar utilizando, depois da ciclofosfamida, a gente começa a contar o tempo de pós-cooling. Esse tempo de pós-cooling, ele geralmente varia. Tem uma média de drogas aí que fica 1 hora e meia. Alguns estudos específicos, no caso, um só que o Gustavo disse, para o paclitaxel, a gente tem de 1 hora. E docetaxel, a gente ainda tem um de 20 minutos até. E podendo ainda esse tempo de pós-cooling aumentar para 2 horas ou 2 horas e meia, dependendo de como você viu esse paciente. E a recomendação que ele aqui já trouxe para a gente é que em alguns protocolos que a gente sabe que são agressivos, ou às vezes o paciente já está fazendo uma dose densa, está fazendo uma dose maior, a gente pode aumentar esse tempo já de pós-cooling para até 2 horas e meia o máximo, para a gente tentar observar o sucesso. Só tirando algumas dúvidas que eu vi que as pessoas falaram. Gente, não é essa touca que fica congelada,
tá? É uma outra touca que a gente estava falando. A gente trouxe os exemplos de modelos que a gente já teve com outra marca, com outras marcas, tá? Não é o caso da Paxima. A Paxima não precisa ficar refrigerada, a Paxima não fica congelada, tá? Depois o Gustavo tá com a touca ali, ele vai mostrar para vocês. E Liana, né, que eu tô vendo aqui, Liliana. Não tem que trocar a touca depois de 45 minutos, tá? De novo, essa é outra marca. A Paxima é diferente, tá? Eu tenho aqui, não sei se dá para ver. Deixa eu ver se... Esse aqui é o equipamento. Deixa eu fechar aqui o... Tirar o comentário? Eu acho que essa foto, ela resume bem, tá? Então aqui você tem o equipamento no meio de 2 pacientes. E aí você consegue usar 2 pacientes de forma simultânea e independente, né? Então um pode estar na pré, que está no resfriamento pré, o outro já está no pós, o outro está na infusão. Independente, você consegue ali, eu estar utilizando, ele tem a touca e ele fica conectado ao sistema. É muito comum, tanto paciente quanto, às vezes, clínicas que ligam para a gente, mas a gente queria alugar a touca, a gente queria comprar a touca. Fala assim, gente, a touca não é suficiente, ela tem que estar conectada ao sistema que vai manter o líquido com a temperatura controlada. Esse que é o grande diferencial. É o que foi o diferencial que eles buscaram para conseguir essa taxa de eficácia e sucesso no tratamento. Sim. Deixa eu aproveitar que já desativei o comentário, Gustavo. Mostra a touca aí. Tá. Aproveitar já. Boa. Vou mostrar aqui. Maravilha. Essa aqui é a nossa famosa touca inglesa, única no país, né? Na Inglaterra, importada, 100% importada. A gente costuma brincar que ela vem da Inglaterra, ela traz até um ar britânico para a sala de quimioterapia. O que a gente tem aqui é a touca. A touca ela é dividida, então ela é de silicone, tá? Ela é dividida em 3 partes, ela tem que ser anatômica. Eu vou tentar aproximar, não sei se dá para ver umas bolhas de ar aqui dentro. Ela já tem um líquido aqui dentro. Tá dando dá para ver? Ouvir, pelo menos. Perfeito. Tá. Então o que você vai fazer? Você tem a preparação do paciente. Eu não sei se você quer que entre nesse nível de detalhe. Por favor. Assim é assim? Por favor. Vamos fazer o treinamento aqui, mas é bom que já grava. E aí a pessoa assiste. Bom, a gente tem preparação do paciente, né? A gente já falou sobre a punção, né? Se for periférica, iniciar com ela. A gente tem toda a parte de umedecer o cabelo, então a gente trabalha sobre condutividade, então eu preciso umedecer o cabelo para conseguir esse contato. A gente vai trabalhar com condicionador, aproveitando aqui, a gente tem hoje, né, no país, o uso do condicionador, se já alguém estiver anotando, esse é o momento, ele tem que ser livre de parabeno, sulfato, fragrância e pH balanceado. No passado, a gente não trouxe, isso aqui a gente lançou tem pouquíssimo tempo, são os condicionadores e shampoo da Paxson, que seguem essas orientações. É lógico que nem esse sistema ele vem da Inglaterra, a gente sabe que não é para todo paciente, às vezes vai achar que é um pouco caro e tudo, ele pode entrar no próprio site, tem, pelo mercado, mas a gente achou importante, alguns pacientes falavam assim, poxa, vocês são da Paxson, eu queria usar o shampoo e condicionador da Paxson, e você não traz para o país. Então, assim, a gente resolveu trazer para atender essa demanda, mas a gente não mudou a orientação continua sendo livre de parabeno, sulfato, fragrância e pH balanceado. Não tem problema algum. O condicionador a gente vai passar muito pouco, tá? A gente passa, aproveitando, então já que eu falei do condicionador e do shampoo, esse é o kit quando o paciente compra, e aí vem com uma toalhinha, e também vem, isso aqui é super legal, tá? Isso tem no nosso site, que são as orientações para o paciente. Eu vou entrar no paciente, depois eu volto à preparação, só para aproveitar o gancho. O que a gente tem? No passado, a gente tinha uma orientação, como qualquer tipo de tecnologia, não é que ela vai mudando, mas ela vai acrescentando, você vai descobrindo maior nível de detalhe, maior especificidade que você vai ter que passar para as orientações para o paciente. Então, antes a gente passava uma orientação para todo mundo. Olha, você não pode lavar o cabelo, você lava antes da quimioterapia, porque depois você vai ter que ficar 72 horas sem lavar o cabelo. E secador, e shampoo, e se eu posso fazer escova, e etc. Hoje, o nível de detalhe e orientações que você dá ao paciente, ele vai por tipo de cabelo. Então, a gente tem lá no site, tem 2. Uma orientação. Eu tenho um cabelo mais liso. Quais são as orientações? Eu tenho um cabelo mais encaracolado. Quais são as orientações? De quanto em quanto tempo eu posso lavar o cabelo? De quanto em quanto tempo eu tenho que escovar o cabelo? Mas escovar é usar uma escova, não é fazer escova, né, para não entrar o atrito, né? Posso usar secador, posso usar aquele spray. Também tem vídeos no YouTube com orientações. A gente sabe que o paciente ele tem que entender que ele está passando por esse tratamento e o sucesso também depende, não adianta ele fazer o uso e começar a atingir o cabelo, começar a usar química, começar... E é engraçado, uma vez a gente foi uma paciente e a gente falou, olha, ela chegou com o cabelo na segunda sessão muito preto. A gente falou assim, olha, você pintou o cabelo? Não, de jeito nenhum, eu sei que não pode pintar o cabelo, acho que eu não faria isso, vou impactar as taxas de sucesso. Falou até bonitinho, né? Eu falei, nossa, fez treinamento. E a gente começou a umedecer o cabelo, começou a sair tinta na mão.
Aí a gente mostrou assim a tinta, aí ela fez assim, que tinha cabelo branco. Assim, e a gente acaba vendo que os pacientes que seguem mais a risca, eles entendem qual é o funcionamento, entendem o que é, tem mais conhecimento, né, eles conseguem ter melhores resultados. Bom, mas voltando para a preparação do paciente, isso da enfermagem também é super importante. A gente tem a colocação da touca, que é um ponto fundamental, mas a gente tem as orientações para o paciente, dois tópicos que a gente costuma falar. O primeiro é a orientação para ele ao longo do tratamento. Quanto tempo depois ele pode pintar o cabelo, né? Que nem vacina. Tomou a vacina hoje, já quer... Tá, tô imune. Não é, tem um tempo, né? Então é a mesma coisa na quimioterapia. Tem que continuar seguindo as orientações, tem tanto tempo que a gente tem 3 dias. Um para cabelo liso, um para cabelo encaracolado e um para pós-tratamento, com orientações do que ele tem que fazer. E outra coisa são as expectativas que ele pode ter ao longo do tratamento. Então aquele estudo de 7 mil pacientes, hoje a gente tem no site... Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu nunca fiz isso aqui, mas eu estou com um computador aqui atrás. Vamos ver se aproveitar que você tirou. Aqui é o site da Paxman. Deixa eu... Pô, tá aqui. Não repara a bagunça, por favor. Não. Então a gente tem aqui a parte, o site da Paxman, só rapidinho, porque muitas pessoas perguntam isso. Qual é a taxa de sucesso para o meu protocolo? Então, assim, a gente tem a parte de paciente, você entra aqui em cima, e aí você tem as indicações. Gustavo, quais são as indicações? Então aqui, tem quais são os agentes quimioterápicos. Então você tem aqui, ó, iranotecano, carboplatina, ciclofosfamida, dramicina, doxorubicina, então todas as indicações, não dá para ler nada, né? Imagina, mas, bom, acredita que está no site, vocês entrem na internet depois, passa.com.br. E o outro é um guia de tomada de decisão. Então a gente tem aqui, no paciente, ele vai, cuidado com o cabelo, shampoo e condicionador, e etc, mas, cadê aqui? Cuidados. Saiu. Legal, aqui. Aqui, então, você tem as indicações e contraindicações, cânceres hematológicos. Se alguém não pegou o início da live e quiser depois entrar no site, tem tudo lá explicadinho. E aqui embaixo, aquele estudo de 7 mil pacientes, ele pode selecionar o tipo. A gente chama de guia de tomada de decisão. Eu vou fazer, por exemplo, sei lá, escolhe uma droga aí, vamos lá, taxotere. Então, vamos lá, taxotere eu tenho 82% de chance de reter 50% ou mais do meu couro cabeludo. Então, isso dá para o paciente uma... É lógico que a estatística ela funciona, voltando aqui, essa estatística funciona quando é positiva para você. Mas, pelo menos, alguns pacientes mais falam, não quero nem dar essas estatísticas para ele, porque vai ser ruim. Mas a gente consegue trazer isso, só para mostrar o que a gente tem de estudo científico. A gente está falando de um estudo de 7 mil pacientes, né? Não são 10, 20, 15, é um N extremamente representativo, com diversos agentes citostáticos. Então, a gente tenta compartilhar essa informação para facilitar essa tomada de decisão. Então, o paciente tem que saber também. Então, essas são as duas orientações que a gente tem para o paciente. E voltando para a parte de preparação e colocação da touca, umedecer o cabelo, passei o condicionador, vou colocar para trás. Se precisar usar uma faixa na área que a touca entra em contato direto com a pele, você pode utilizar. Não por risco, mas é para aumentar ainda mais a tolerância ao paciente. A gente vai vestir a touca, tá? Então, eu vou vestir a touca. Essa touca aqui é de silicone, não é o paciente que veste nele mesmo, mas a enfermagem. É importante estar bem alinhado, estar abaixo da linha da raiz do cabelo. Ela vai em toda. Mas Gustavo, essa parte tem cabelo do lado de fora. Mas eu tenho cabelo saindo, coloca o cabelo para dentro. Não tem nada lá. Não coloca nada entre a touca e o couro cabeludo. Quanto menos coisa, melhor. Então, assim, o paciente fala assim, nossa, mas a raiz está tão boa, eu queria botar as pontas para dentro. Eu falei assim, não, deixa a ponta do lado de fora. Então você tem isso e você tem a capa de neoprene. A capa, o objetivo dele é evitar a troca de calor com o meio externo, então o líquido ele vai ficar circulando. Mas ali você vai vestir a capa, vai prender a capa. É lógico que aqui eu colocando em mim mesmo não vai ficar uma coisa muito bonitinha. Você pode inverter a capa e etc. Mas aqui você tem a touca, você vai ter a queixeira. Mas para a gente não perder tempo aqui colocando a touca, a gente tem um vídeo no YouTube, tá? Como preparar o paciente, como colocar a touca, como você escolhe o tamanho da touca. Então você tem 3 tamanhos de touca, PMG, como é que você coloca, como é que você identifica. É super importante. Às vezes tem paciente que fala, poxa, eu tive uma queda no topo, ou eu tive uma queda na coroa. E isso, normalmente, são ajustes que a gente tem que fazer com a touca. É importante que a gente está o tempo inteiro discutindo com o paciente, exatamente se ele está sentindo esse contato. Então, no momento que a gente colocou a touca, ele não pode deitar ao longo do tratamento, porque se ele deita, ele pode tirar a touca do lugar. Então, são uma série de coisas que são importantes para ele, que a gente tem que passar. E aí, colocando esse vídeo na internet, no YouTube, foi uma forma também para a gente deixar aquela informação até para dar suporte para a enfermagem. O paciente às vezes fala, não, você está fazendo errado. Aí você fala, não, olha só, a gente segue as orientações do fabricante, está aqui o vídeo no YouTube da Paxman,
a touca inglesa e como é que tem que colocar a touca. Se você quiser fazer diferente, você está colocando em risco o sucesso do tratamento. Então, é uma forma que a gente também tem de multiplicar essa informação. Deixei comentário aqui, deixei fixado o site que você está falando, porque já deu para ver que é um site bem importante, tem aqui todas as informações que a gente está discutindo. Pelo site eu consigo ser encaminhado ao YouTube? Eu não consigo ver aqui. Sim, lá em cima tem... quer que eu volte ele? Não, eu tô no site aqui também. Beleza. Mas lá em cima a gente tem... Cadê meu mouse? Aqui, mouse. Tem Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, se você tiver no celular ele já entra. Você consegue entrar num grupo, a gente tem um grupo específico. Achei. Um grupo específico para pacientes do Facebook. Então, assim, muitas vezes o paciente ele precisa... A gente sabe que o paciente ele passa por momentos de alto e baixo, né? Entre, normalmente, a terceira, a quarta sessão, porque a primeira sessão é aquele turbilhão de informações, sabe? Aí na segunda ele já está meio, não, agora eu já entendi qual é o esquema. Na terceira ele falou, poxa, não aguento mais, os efeitos colaterais já estão pegando, eu quero desistir de tudo, quero... Às vezes, muitas vezes, esses grupos de apoio, a gente tem uma série de digital influencers que utilizaram, que falam, sabe? No próprio Instagram, a gente indica pessoas que falam que utilizaram a touca, a gente tem muitas, até o dos famosos a gente tem, né? Sabrina Parlatori, Ana Furtado utilizou a touca primeiro. A Cristina Ranzolin, que é apresentadora da Globo no Rio Grande do Sul agora, até fez uma campanha interessante para doação do sistema. Mas é isso, se você deixar eu ficar falando, vamos lá. Não, tá ótimo, a ideia é você falar mesmo. Ó, eu tô vendo aqui, eu ativei de novo os comentários, aí tá vindo mais perguntas. Ó. Falando que a Pax tem protetor para mão e pé. Eu nem conheci esses protetores, para te falar a verdade. Qual é a função deles? Eu não sei o que ela quis dizer como protetor, mas eles estão no início de um estudo, tá, para neoplasia periférica. Então, quando você tem nas extremidades, deve ser. Né, o CIPN, eles estão, mas ainda está em estudo ainda o equipamento vai vir. Bom, o pessoal está mais antenado que a gente imagina, né? Inclusive, mas está em desenvolvimento. Eu já postei sobre isso, sem saber que era até da Pax, mas eu nem sabia que era da Pax. Não, mas a Pax, assim, se você falar que tem no mercado, não tem. A gente tem, acho que um alemão, se eu não me engano. Estudo mesmo, de estudo de fase 1, estava início testando ainda, era uma coisa muito inicial. Tá na página esse estudo, só que tem que dar uma olhadinha lá atrás, né? Dá uma olhadinha bem lá atrás, mas eu já postei aqui sobre isso, mas não comercializado, sobre e-mail de estudo mesmo. Né? Exatamente. A gente tem, mas a gente não tem ainda para comercializar. Está longe ainda, infelizmente. A gente só coloca no mercado para comercialização, isso é muito importante. Porque é muito difícil, assim, sabe? O paciente entende, já está passando por uma fragilidade. E você vai falar, não, funciona, isso aqui é tudo igual, pode coloca qualquer coisa. A gente só coloca no mercado, assim, que a gente garante, que a gente tem estudo que vai trazer segurança para o paciente. A gente tem estudo comprovando a eficácia, com N representativo, que tem certificação internacional. Não é qualquer coisa. Então, de novo, esse equipamento está em processo mas a gente não vai trazer sem ter um mínimo de certificações internacionais e estudos que corroborem a segurança para cá. Eu acho que é isso que faz o nome da marca, é isso que faz a touca inglesa ser reconhecida como o que há de melhor no mundo. Sim, está perfeito. Gustavo, deixa eu te fazer mais um... Alguém perguntou aqui, mas acho que a gente já até respondeu, com relação a ter um motivo de queda de cabelo maior no topo, né? No topo e nas laterais. Às vezes, né, foi até o que o Gustavo falou, o grande problema que a gente tem é a gente estar colocando um tamanho inadequado de touca no paciente. Né? Então, para a gente saber realmente o tamanho direitinho, como fazer a medição, já deixei aqui o site, tá aí fixado o site. Lá em cima, na parte de... O topo do site mesmo, tem o ícone do YouTube lá, e lá tem as informações de como você faz tudo isso, né? Como você faz a medição. Perfeito. No YouTube a gente tem uma playlist, se quiser eu te mando depois, é uma playlist que já são os 4 vídeos, né? É um para preparação do paciente, o outro para colocação da touca e o outro para identificação do tamanho da touca. Desculpa, preparação, identificação do tamanho e a colocação da touca. E lá ela vai especificando por que molha, o que representa, como é que você identifica se tem ou não tem. Lógico, gente, não é assim, botou isso é culpa da enfermagem. De jeito nenhum, não, sabe? O paciente também pode ter algum tipo de coisa que faz com que caia e etc. Mas o que é importante a gente entender é que na cabeça a gente tem diferentes temperaturas no couro cabeludo. A parte mais quente do couro cabeludo é a coroa. Então, por isso que é super importante a gente garantir que a gente tenha contato com a coroa. Se a gente escolhe uma touca pequena, você concorda comigo que no meio, quando a gente inflar ela vai sair. Eu vou ter um espaço aqui atrás. Então, eu tenho que garantir muito bem esse contato do tratamento. Ao longo do tratamento, você pode identificar, olha, eu precisei trocar a touca.
ela teve uma queda, perdeu o volume de cabelo, ficou meio frouxa, vou botar uma touca menor, ou o contrário, mas é importante identificar isso. Isso normalmente acontece no início, né, aquela curva de aprendizagem, mas hoje quando a gente vai falar com uma enfermeira, por exemplo, lá, se o Matheus for olhar, a pessoa fala, não, você já é P, não, você já é M. Você já é M com a touca, com a capa P. Então tem alguns macetes, né, como qualquer tipo de uso do sistema, que vão facilitar isso. Busque informação, de novo, a gente está à disposição, se precisar também de contato. Isso que você falou, Gustavo, o M com a touca P, cara, isso é assim, isso talvez responda até a pergunta que a Jéssica mandou aqui, que observa muitos pacientes que usam P porque a M fica muito grande, só que mesmo assim eles apresentam queda no topo na coroa, né? Isso é extremamente... Exatamente. Às vezes... Exatamente, porque ela usa P... Vai lá. Não, às vezes você pode fazer essa adaptação, né? Você pode fazer exatamente essa adaptação de tamanho. Você tem uma touca, né? Realmente aquela touca que é de um tamanho, mas às vezes você pode utilizar um outro neoprene com um tamanho menor, ou enfim, ou fazer o contrário, para tentar ajustar realmente, né? Porque apesar de ter os 3 tamanhos, né? PNG, a gente sabe que estamos lidando com pessoas, né? Cada um tem É que não é só o tamanho, mas a forma da cabeça também às vezes muda. Lá eles desenvolveram uma touca para asiático, em que a parte da coroa ela tem uma inclinação maior. Olha só. Então a gente não chegou a trazer essa touca para o país. Aqui até a Vitória está olhando aqui. Oi, boa noite, desculpa, cheguei por agora, fiz crioterapia para câncer de mama e meu cabelo não caiu nem 10%. Legal. A efetividade da touca depende de qual medicamento está sendo utilizado. Não é só do medicamento, é do tipo de material que você está utilizando, obviamente da touca inglesa, e principalmente da enfermagem e da colocação da touca, a forma que você está ali também. Legal. Parabéns, que bom, ficamos super felizes. E isso também, já aproveitando que a própria Vitória falou, ela acabou de perguntar aqui também com relação à químio que está fazendo. A químio branca que você está dizendo provavelmente é o paclitaxel, tá? Ele também tem uma taxa de alopecia muito grande. Só que a droga vermelha, que no caso é a doxorubicina, é a fase inicial, né? A doxorubicina, ela tem um poder de alopecia ainda maior, tá? Então, você disse que você só fez o paclitaxel. Quer dizer que necessariamente cairia menos? Não, não quer dizer. Só que olhando números, né, olhando estatísticas, né, aí é diferente. Aí a gente vê que realmente a doxorubicina ela tem uma taxa maior. Só que isso não quer dizer, porque estatística tem um X de pessoas, tem um N de pessoas que são estudados. E, claro, cada um tem uma reação diferente. O paclitaxel, sim, é uma droga alopeciante. Então, se você teve essa taxa de sucesso, atribua realmente a efetividade que você teve com a utilização da touca. E também, que aí já ia ser a minha próxima pergunta, que eu vou deixar o Gustavo reforçar, aos cuidados que você teve pós-aplicação, que eles são extremamente importantes. E eu sei que você já citou, Gustavo, mas eu sei que tem, assim, tá tudo lá no site, tá tudo explicadinho, mas eu tenho as orientações de acordo com os tipos de cabelo, mas de uma maneira geral, porque a gente já falou do pré, durante o tratamento, e só para a gente fechar falando do pós, né? O que tem de indicação geral para esses casos? Tirando os específicos de acordo com o cabelo, mas de uma maneira macro, o que a gente tem de maiores recomendações? A gente continua, tá, com praticamente as mesmas indicações. A tintura, o uso de tintura, a gente pede para o máximo possível. A gente sugere até 3 meses sem. Algumas pessoas perguntam se pode utilizar aquele spray, né, corretivo. A gente até orienta que ok, mas não para usar com a frequência que é pedido pelo spray. Os sprays são 3 vezes ao dia. A gente sugere que seja uma vez por dia só. Se precisar mesmo fazer um teste de mecha com rena, se tiver que, né? Então já tem um casamento, já tem... Poxa, eu quero usar, não dá para ficar sem, meu cabelo branco, não aguento mais isso, etc. Eu queria só complementar essas orientações, assim, são bastante, de novo, vai variar de paciente para paciente, mas a gente tem outros 2 estudos, e é uma curiosidade, às vezes, de pacientes que... a gente tem estudos hoje que comprovam o crescimento do cabelo pós-tratamento. Então, mesmo o paciente que teve uma queda mais significativa, a gente sugere que continue utilizando, primeiro porque a gente garante a segurança do sistema, tá? Que não vai ter nenhum tipo de queimadura no couro cabeludo, e também porque ele auxilia o crescimento pós. Muitas vezes, algumas no começo faziam a troca do protocolo, o ACT-TAC, exatamente para você ter essa droga mais agressiva no final, para você ficar menos tempo sem o cabelo, porque você vai ter a queda no final e depois ele vai começar a crescer de novo. Mas ainda assim, né, óbvio que isso sem usar a touca. Utilizando a touca, independente dos 2 protocolos, mesmo que você tenha maior queda no começo ou no meio, a gente sugere que continue utilizando,
Porque a gente tem estudos que comprovam que até 6 semanas a gente tem 89% dos pacientes já tiveram o cabelo de volta e 100% dos pacientes em torno de 3 meses já teve de volta o cabelo. E também para alopecia permanente. A gente tem determinados protocolos que têm alopecia permanente. Se eu não me engano, são 96 meses de alopecia e a gente consegue reduzir isso drasticamente. A gente nunca fala 100%, mas assim, é muito próximo. Então, é algum outro tipo de preocupação que o paciente pode ter, não da alopecia ao longo do tratamento, até em 3, 6 meses, etc., mas a permanente. Isso é um medo que normalmente a gente recebe também e pode utilizar a touca, a gente sugere que continue utilizando. Muitas vezes, a gente fala assim, não, mas já não deu certo para ele, então tira a touca. Né? Não, eu dou espaço para outra pessoa. Mas muitas vezes ele não sabe que não, a orientação, se o paciente quiser continuar utilizando, óbvio, a gente sugere que continue tratando e utilizando a touca. Perfeito. Isso aí foi muito legal mesmo, porque eu já ouvi várias vezes. Né? Não, caiu já era, não tem mais indicação de estar continuando. Várias vezes já ouvi isso, várias vezes. Muito legal isso que você está dizendo. Daniela, se a sua prática você está observando essa queda maior, tenta mudar às vezes o tempo, né? A gente já está falando aqui até um pouco disso. Às vezes o seu tempo de pode. A Daniela é da AP? A Daniela é da AP que usa Emer? Não. A Daniela está falando aqui que tem observado na prática dela uma queda maior com docetaxel e ciclofosfamida. Então, às vezes, você vai alterando o tempo, né? Você aumentando um pouco mais o tempo de pós-cooling, dependendo do cabelo que você também está tratando, né? Às vezes, você aumentando um pouco mais o tempo do pré-cooling, né? Então, assim, às vezes você consegue fazer uma adaptação. E aqui a Carol também falou com relação ao condicionador, Gustavo, e acho que vai ser legal você falar. Porque isso também já tive de experiência. Às vezes, alguns pacientes falam, porque como tem que ficar muito tempo sem lavar, né? Fica 3 dias sem lavar o cabelo, e passa o condicionador, os caras reclamam, né? Mas fica ceboso, né? Fica ruim o cabelo e tudo mais. Então, o que você sugere aí? Depende do tipo de cabelo. Hoje eles dividem em 4, na verdade tem mais, tem um A, um B, um C, 1, 2, 3, 4 e ainda tem A e B em cada um deles, né? Mas de alguma maneira é 1 e 2 que são os mais lisos e o 3 e 4. Então é lógico que se tem um cabelo mais oleoso, você pode lavar mais o cabelo. Lógico que tem os cuidados de como lavar o cabelo, de como escovar o cabelo, de como secar o cabelo, de como você dorme, que tipo de fronha que você usa, você deita mais de um lado e apoia do outro. Então, assim, são muitas orientações, acho que vale super a pena. Eu posso entrar aqui, eu vou acabar esquecendo de um ou outro tópico, mas entra no site, baixa, tem lá, fazer download no celular, se quiser manda um WhatsApp, a gente manda o arquivo, sabe, disseminar a informação. A gente até via os outros orientando também, pegando o nosso material e divulgando. Mas não tem problema, acho que o importante é trazer o conteúdo, é tentar oferecer o que há de melhor no país. E se a gente está sendo copiado é porque a gente está lá, tá lá na frente. E a mesma coisa, o cabelo mais encaracolado tem determinados cuidados, tem cuidados mais específicos sobre a escovação, sobre o tipo de... A gente tem vídeo no YouTube até de como usar um laço no cabelo, como usar uma parada. Então, assim, a gente vai no nível de detalhe e isso faz mesmo a diferença. Mas às vezes não sabe, mas eu queria usar secador. Então, o secador ele trabalha ao contrário a isso, né? Você está aquecendo a região e você não quer, você quer, ao contrário, manter menos a região com quimioterápico ali. Então, assim, dá uma lida, se tiver uma dúvida específica que não tiver lá no material, manda pra gente, manda pelo WhatsApp, a gente tem um relacionamento muito estreito com a fábrica, a gente manda pergunta para eles, se vocês quiserem perguntar direto à fábrica, eles perguntam também, normalmente eles respondem, sei lá, eu coloco 24 horas por causa do fuso, mas normalmente leva menos tempo a resposta, eles vão responder às vezes que não sabem, não tem nenhum estudo que comprove isso, né? Então, é alguma das questões. E aí eu não sei se a gente remete à pergunta que você tinha feito sobre o minoxidil também, né? Nossa, se eu não perguntar isso, a Camila amanhã ela me mata. Então aproveita que eu já tinha falado. Ela já perguntou sobre a tiara de LED. Então, por favor. Tá, a gente vai ter certeza se ela assistiu a live ou não. Ela já perguntou. Depois de uma hora. Aqui, ela já perguntou de novo. Na época ela já tinha perguntado, a gente perguntou para a Pax, a gente não tem nenhum estudo com minoxidil. A gente tem alguns estudos específicos, ontem eu tentei procurar. A gente achou uma ou outra orientação, mas a gente vai mandar para você e você compartilha para ela, se você quiser colocar no post, mas hoje eu não sei agora. Na verdade, eu não sei e eu não quero falar uma coisa que a gente não tem uma comprovação científica e ficar colocado aqui. Eu prefiro me resguardar no sentido de colocar uma orientação concreta. Tem alguns estudos que falam sobre o uso do minoxidil e falam sobre... Ele acelera, né, essa divisão celular, e a gente não quer isso nesse momento. Então, até que ponto você poderia utilizar, se você usa depois, usa antes, eu vou tentar detalhar um pouquinho, eu te mando se você puder responder aos seus seguidores e tudo, ou a própria Camila,
tá? A gente já tem algumas novidades em relação ao uso do minoxidil. O laser de tiara, na verdade, eu nem sabia o que era. E, a gente vai pesquisar também. Eu não tenho nenhum estudo sobre a utilização de laser de tiara em pacientes com crioterapia capilar. Pronto, já super respondeu. Mas Respondi, não respondi, mas já tá. Não, pode falar, desculpa. Não, acabei não respondendo o que ela, de repente, ela queria ouvir, mas não se preocupe, eu acho que o mais importante é a gente estar disposto a fazer a busca de tratar e trazer informação. E aí, muitas vezes, a gente não tem um acompanhamento do número de estudos, sabe? As coisas saem muito. Lá fora tem muito estudo em produção, eles continuam, né, para ter a obtenção do FDA, para conseguir a certificação, de ter entrada no NCCN. Sabe assim, entrar no NCCN, que é a Liga Nacional de Combate ao Câncer nos Estados Unidos, eles colocam as diretrizes internacionais do que tem que tratar. Isso é uma recomendação. Eu acho que é o auge de qualquer tipo de equipamento e o processo pode chegar, né? Então você tem uma recomendação internacional. E o médico brasileiro, ele segue muito o médico americano, né? Mais do que o médico europeu. Então isso é muito forte. Acho que é isso que a gente tenta mostrar quando a clínica oferece o tratamento. A gente vê muita clínica do interior, falando assim, poxa, eu quero que ele trate aqui. E hoje a gente tem diversas regiões do país, assim, mesmo no interior. Ele fala, o paciente não precisa sair daqui para tratar. No mesmo equipamento, não é, sabe, de centros de referência no país, mas fora do país, né? Assim, não precisa ir para Nova York para fazer quimioterapia, já abriu a fronteira, deixa eu passear lá, pode fazer na região, até porque eu tenho deslocamento, tem os efeitos colaterais e tudo isso. Perfeito. A Camila mandou um sorrisinho aí, ó. Essa que mandou o sorrisinho que é a Camila. Ela que está perguntando há muito tempo. Ela que está me perguntando já há bastante tempo sobre isso. Então, Camila, tá aí já para você, tá? Aqui, ó, tá aqui. Ó. O minoxidil e o laser são vasodilatadores e por isso são contraindicados durante a quimioterapia com o uso da touca. Tá, mas se precisar desse registro que a gente tem, essa indicação, a gente manda para ela também. Pronto. Mais que respondido. Fico mais calmo. Acho que a última pergunta aqui que eu recebi, que eu tive outros comentários aqui das pessoas falando que realmente pessoas que tiveram até queda considerada alopecia grau 2, né? Mesmo utilizando a crioterapia, realmente conseguiram perceber um crescimento muito mais rápido do cabelo, que foi o que você já explanou aqui. Então, legal, as pessoas mesmo aqui nos comentários estão dizendo isso, realmente reforçando o que você disse. Mas a Daniela aqui fez uma última pergunta falando com relação à vitamina. Se pode utilizar algum tipo de vitamina que ajuda no crescimento do cabelo. Não sei. Não tem. Não sei. Mas. Cara, não sinta-se culpado, porque isso é ótimo. Esse tipo de resposta é ótimo. E eu falo isso daqui. Porque quando a gente lida, quando a gente trabalha com um tipo de informação, a gente consegue identificar o profissional que é sério, quando ele literalmente fala, não sei porque não tem evidência. E, cara, essa é a resposta mais nobre que a gente pode trazer, porque isso demonstra confiança. Né? Então, várias vezes vocês também me perguntam algumas coisas e eu falo para vocês, eu não sei, porque de fato eu só posso dizer se X é X se tem alguma evidência mostrando isso, entendeu? Então, assim, esse tipo de resposta, não pensem que é uma resposta às vezes evasiva ou de, pô, o cara não sabe nada. Não, é o contrário, ele sabe o suficiente para dizer que não tem evidência mostrando isso. E se não tem evidência, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Então, o que a gente realmente hoje... a vitamina, ela pode ajudar a crescer o cabelo? Não sei. Não tem evidência mostrando que sim, também não tem evidência dizendo que vai piorar. Então, não sei. Sim, eu só complementaria que além, por exemplo, a gente não saber, assim, mas a gente busca informação. Sim. Então, por exemplo, tudo que a gente coloca aqui, porque eu tenho menos acesso à informação de estudos do que tem o fabricante da Paxman, que recebe de 60 países. A gente é o Brasil, por maior que seja, a gente vai um ou outro, a gente recebe estudos internacionais, os mais significativos, mas ele recebe todos. Então, assim, ele vai ter, às vezes, um acesso a um estudo na Índia que saiu, um estudo na China, um estudo no Japão. A China acho que não tem, mas não estava entrando. Um estudo no Japão, que teve um resultado para determinado protocolo, para alopecia permanente. Então, assim, aí eu vou direto para ele, ele fala, não, Gustavo, já tem disso, não ouviu falar, ou ele mesmo fala. Não vi ainda, mas espera aí, vou pesquisar. Aí ele vai para um líder de opinião, vai para a doutora Vanderhoek, vai para o Dana Fábio, vai para centro de referência para buscar esse tipo de informação, e às vezes até fala, olha, está iniciando um estudo sobre isso, assim que sair o resultado eu volto para você. E outra coisa que eu falo, isso é um start que a gente pode ter. Porque se você tem essa inquietação, né, vamos dizer, por exemplo, você quer saber da vitamina, a gente está dizendo para você, puxa, não tem evidência. Então, é um incentivador para que a gente mesmo busque isso, né? Então, que a gente consiga buscar essa informação, a gente produza em cima disso. Então, tá aqui de novo.
O site da Paxman está aqui. Tem o contato, o Gustavo já falou, como eles são abertos a contatos e tudo mais, a sugestões. Inclusive, a gente pode fazer. Quando eu fiz o estudo do Fofirinox, eles ficaram sabendo. Eles ficaram sabendo que eu estava fazendo, que a gente estava estudando isso, né? E a gente apresentou lá no congresso. É ótimo, porque era uma preocupação. Hoje a oxaliplatina, ela não é contraindicada, ela é não recomendada. Exatamente porque hoje a gente tem como falar que a gente tem segurança. Sim. Então, lógico que foi ótimo. Hoje eu rezo para ter um estudo de hematológico, né? De repente para Hodgkin, que é uma coisa que a gente vê de forma empírica, um ou outro médico fazendo, um outro paciente que entende, que às vezes o paciente fala assim, eu não vou tratar se eu não usar a touca. Então você fica numa decisão de sofrer. Então o paciente ele não vai tratar, ou ele vai tratar com risco. E aí como é que você controla esse risco? E aí você vai tomar essa decisão, a equipe multidisciplinar, você tem embasamento científico, você vai colocando. Mas o meu sonho era já poder falar para vocês, não, eu já fiz não sei quantos mil pacientes, é seguro, pode utilizar, a gente está aumentando o leque de opções, como você comentou, né, no início da live, a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis também. Não, perfeito, Gustavo, perfeito. Aqui perguntou com relação à tintura livre de amônia. Acredito que também não seja indicado, né? Nenhum tipo de química, nem nada do tipo, né? Se puder evitar, porque às vezes a gente fala, não pode, aí o paciente vai e faz também, assim, mas assim, se puder evitar... Né? Às vezes eu já... Vários produtos, principalmente produtos femininos, às vezes eu não conheço, né? Então, às vezes, eu posso fazer escova marroquina, que é livre de não sei o que lá. Eu falei, olha, não tenho ideia do que seja isso, mas não faz. Não faço porque não é indicado, né? A gente é melhor não. Mas a gente não tem problema. Já recebeu esse tipo de pergunta, já recebeu, usa aquele shampoo Lopon, que não faz espuma, que tem não sei o quê, aquele livre de parabéns, a gente já recebeu alguns, mas usa condicionador Johnson Baby. Assim, não fica com a pergunta para você, a gente costuma falar isso quando a gente faz treinamento, a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros, então não fica com vergonha, pergunta. Acho que a maior forma de a gente acabar com a falta de conhecimento é perguntando, então pode perguntar pra gente, a gente está super aberto, a gente adora receber. O maior problema que a gente recebe é que a gente não recebe contato, né? Ninguém fala que tá dando certo. Tudo bem, dizem que no news, good news, né? Então tá tudo dando certo. Mas é bom ouvir, sabe? Não, deu certo. E a gente recebe muito depoimento de paciente, muito, assim. Então, só para falar, às vezes a pessoa fala, não, mas a C não deu certo. A gente tem uma paciente que tratou com acidose densa em Porto Alegre. A própria Cristina Ranzolin, se eu não me engano, foi dose densa de AC também. E assim, o resultado dela foi impecável. Cabelo, assim, você não diz de jeito nenhum que caiu qualquer... que ela estava passando qualquer tipo de tratamento de forma mais com os efeitos colaterais que você tem na quimioterapia. Muito bom, a gente tem resultado, a pergunta às vezes, mas tem que cortar o cabelo Chanel, sabe, eu acho que é um contrassenso você tentar manter o cabelo e você falar para o paciente que ele tem que raspar o cabelo para manter o cabelo, é uma coisa meio, né, então não, a nossa orientação aqui é o que às vezes outras para justificar um insucesso, onde você até comentou, acho que ontem, falando, não, mas eu não tinha paciente, o paciente não conseguia terminar o tratamento, utilizando outra tecnologia. Mas é isso, a gente não tem orientação de corte de cabelo Chanel, Joãozinho. Não, é uma altura suficiente, lógico, está na cintura, pode cortar um pouco para diminuir a tração, um pouquinho o peso. Mas ainda assim, a gente tem fotos no site de depoimento de pacientes assim, com cabelão, uma que casou 3 meses antes de casar, ela passou pelo processo e casou com o cabelo dos sonhos. Então isso é super importante, fazer diferença na vida das pessoas nesse momento de fragilidade. É o maior ganho que a gente pode ter vendendo esse equipamento e trabalhando com esse equipamento e trazendo essa tecnologia para o país. Não só para pacientes particulares e com muito orgulho hoje para pacientes do SUS também. E hoje a gente pode falar que pacientes do SUS tratam com equipamento do MD Anderson, diferente de algumas clínicas particulares que não têm esse tipo de equipamento. Muito legal esse orgulho disso. Eu, na verdade, a gente já falou bastante e eu queria fechar essa live com você perguntando exatamente isso, porque... Agora, a gente falou super bem um monte de coisa, eu quero adquirir. Agora eu quero adquirir uma máquina dessa para a minha vida. Como que eu faço? Pensando nas duas esferas, porque aqui lembrando, hoje, graças a Deus, a gente tem um alcance muito bom aqui na página que chega a pessoas das mais diferentes realidades. Então, eu tenho pessoas que trabalham em clínicas particulares, mas eu também tenho, na grande maioria até, pessoas que trabalham na realidade SUS. Então, como que eu faço? Eu quero adquirir, eu quero que isso tenha na minha clínica, eu quero que isso tenha no meu hospital, enfim. Como que eu faço? Tá, perfeito. Respondendo a primeira pergunta, onde é que tem? O paciente, olha, eu quero tratar e eu não sei onde é que tem. Entra no site, eu tenho certeza que ele está usando a touca inglesa, tá? Inglaterra, por isso inglesa. Ele entra no site, o site pode ser também toucainglesa.com.br. Touca em vez de Paxman, serve os dois.
Vai lá, você vai pesquisar. Às vezes aparece alguns anúncios de outros. Mesmo que você coloca Tolkien inglês ou Paxson, aparece anúncio de outros. Mas busca lá paxson.com.br, onde encontrar, você vê todas as clínicas que oferecem o tratamento. Algumas delas cobram pelo tratamento, outras não cobram, outras cobram valores simbólicos, normalmente por sessão, então varia muito. Eles entendem que o que eles trazem, captam e retêm de paciente, a imagem da clínica deles fica relacionada a um equipamento de primeira linha, de primeiro mundo, e etc. A segunda coisa, eu quero comprar o equipamento, tá? Não tem que comprar a touca, não adianta, como a gente já falou antes, né? Não tem como comprar a touca, eu quero comprar o equipamento. O equipamento ele vem importado da Inglaterra, a gente faz um orçamento de acordo com o hospital, a gente tem negociações de acordo com quanto tempo ele vai, o fluxo de caixa, se ele vai comprar mais junto, com qualquer tipo de negociação. Ele pode entrar em contato, tem na aba de profissionais de saúde, que é uma área também, eu mostrei a aba de pacientes sobre orientações, mas tem lá profissionais de saúde. Lá tem a relação de todos os estudos que vocês quiserem, o estudo, a apresentação que foi utilizada no Baylor College com o estudo comparativo da utilização para entrada no FDA, está lá a apresentação, está o estudo, então você consegue ver slides, passando o que não entrou antes nos Estados Unidos, quais são os registros que você tem de risco de metástase no couro cabeludo, assim, estudo, esse post de 7 mil pacientes, postas brasileiros, publicações em livros, se vocês quiserem entrar, e lá também quero pedir um orçamento, ou o gestor da clínica, normalmente a enfermagem está sempre envolvida, né? E às vezes clínicas mais interior, às vezes até ela faz a parte do setor de compra também, ela ajuda nessa defesa. Se precisar que a gente marque uma reunião comercial, a gente faz reunião comercial, a gente consegue comprovar esse retorno do capital investido, a gente tem estudo de viabilidade econômica. Então, assim, é só entrar em contato com a gente manda um orçamento inicial, a gente manda os estudos, as comprovações científicas, e a gente faz de tudo para poder oferecer o máximo possível. São duas coisas, assim. A gente quer atingir o maior número de pacientes possíveis, brasileiros, com a melhor tecnologia no mundo, e a gente faz questão de entregar o mais rápido possível. A gente tem, obviamente, hoje a logística internacional está meio conturbada, né? O equipamento não tem aqui disponível, a gente tem material já vendidos aqui em entrega, a gente tem processos em trâmite, tem prontos lá para coleta, em produção, então tem vários pedidos, mas a gente faz. Eu lembro uma vez que eu entreguei um equipamento e teve uma paciente que ela estava tocando sino, né, a cena clássica do término da quimioterapia, e ela olhou para mim e falou assim, poxa, pena que você não chegou antes, né? Então, assim, isso me marcou de uma forma... E, assim, a gente vai fazer de tudo para tentar entregar o quanto antes. E, de novo, entregar o quanto antes um equipamento que tenha comprovação científica, que tenha estudos, e a gente possa oferecer para o paciente e falar para o paciente a verdade. Quais são os percentuais de sucesso para o protocolo dele, o que a gente tem de estudo, quanto que ele é seguro, para garantir que a gente está oferecendo o que há de melhor hoje no mundo. Cara, acho que, assim, ótimo. Acho que a gente conseguiu responder muitas perguntas, acho que a gente tirou as maiores dúvidas. Eu, na verdade, se fosse para deixar um último recado de frente a tudo que você disse, eu só queria lembrar que muitas das vezes, você já falou isso lá no início, mas muitas das vezes a gente pode querer julgar de uma maneira como se, pô, mas está se importando com o cabelo, tem tanta coisa mais grave para estar se importando aqui na frente. Gente, não cabe a nós. Tá? A gente não está sentindo, não somos nós que temos o impacto da doença e não somos nós que temos o impacto do que vai representar uma queda de cabelo para o paciente. Tá? Isso não cabe a nós. Então, o paciente, ele tem todo o direito de estar fazendo esse tipo de coisa, tá? Ele deve se importar com isso sim, se isso vai afetar a sua qualidade de vida, se vai afetar a sua interação social, no trabalho, o que for. Isso não cabe a nós e a gente precisa priorizar esse cuidado, tá? Então, por isso que hoje a gente tem a indicação da touca inglesa, que já está utilizando em primeira linha para evitar a alopécia, por todos esses impactos que realmente a gente pode estar causando na vida do paciente. Não a gente, né? Mas o próprio protocolo pode causar esse tipo de coisa, tá bom? Ó, eu juro que é a última pergunta, Gustavo, para a gente não alongar mais. Mas a Karen perguntou uma coisa importante. Caso de manutenção. Como funciona a manutenção, já que o equipamento é importado? A gente, pela fábrica, a gente tem que ter peça suficiente para atender então, o número de equipamentos, então a gente tem um estoque mínimo de peças aqui. As manutenções preventivas e corretivas são feitas pela gente mesmo, tá? Então, tem uma empresa terceirizada que faz e foi capacitada para isso, treinamento lá fora, e voltou, então a gente faz essa manutenção. Normalmente a gente resolve super rápido. Pela fábrica, a gente não faz conserto de peça, a gente substitui peça, então não tem problema nenhum. Mas normalmente a gente faz super rápido, o equipamento ele consegue ser também fácil de manutenção. Normalmente a preventiva ela é anual, então a gente agenda com antecedência, né, onde é feita a troca do líquido do sistema, etc. A gente pode também, nesse caso de negociação, a gente conversa sobre como fazer a manutenção preventiva, como às vezes tem algumas clínicas que pedem um contrato de manutenção por medo, etc. Mas
a gente explica de forma mais detalhada quando eles entrarem em contato. Eu queria só incluir duas coisas assim, que eu acho que pode ser interessante. A primeira, muitas pessoas perguntam se o paciente ele é recidiva, se ele pode fazer. Tá? Então, o paciente, ele primeiro tem que fazer em toda a sessão do medicamento que causa alopecia. Não adianta ele começar na segunda sessão. Lógico, ele pode fazer a partir da segunda sessão? Pode. Muitas vezes ele não teve essa informação na primeira sessão, ele começa, mas vai impactar diretamente o resultado do tratamento. Ele pode continuar utilizando depois? Pode também. Não tem contraindicação, mas ele tem que entender o que isso representa. Então, a gente teve um paciente que fez, era a terceira recidiva dela, a gente estava chegando com o equipamento no país, e ela falou, não vou tratar se não for para usar a touca. Usei a peruca, eles chamam de prótese, né? E aí tira e coloca, não quero, e ela usou na recidiva e deu super certo, mas a gente deixou claro para ela. A gente não tem 100% de eficácia, isso é super importante também para não criar uma falsa expectativa para o paciente. Era mais isso. Mais uma vez, agradecer muito. Acho que nosso principal sucesso no tratamento é a mão da enfermagem. Lógico, eu acho que essa pandemia, se de alguma forma ela veio, alguns pontos positivos é mostrar a importância da enfermagem dentro dos hospitais, né, o que faz a roda girar, e às vezes não era tão valorizado, eu acho que deixou mais claro isso. É uma atividade extremamente nobre, vocês estão mais que parabéns, e poder participar em clínicas de oncologia, que são pacientes que às vezes estão mais debilitados, e psicologicamente falando também. Então, assim, só agradecer e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da informação que a gente tem aqui e estamos super à disposição. Não, foi ótimo. Gente, a live vai ficar salva, obviamente, vai ficar salva agora no meu... Vou deixar aqui no meu Instagram. Vai tentar subir para o YouTube de vocês também, né, Gustavo? Isso. A gente estava transmitindo, espero eu, que no Facebook, mas a gente espera você postar que a gente puxa do Instagram e a gente coloca no canal. Paxman Brasil é o YouTube, Instagram, LinkedIn, a gente faz muita publicação no LinkedIn de estudos e se quiserem seguir no LinkedIn também, fica super à vontade. Às vezes tem gente que usa mais uma rede ou outra. A gente só não tem Twitter ainda, mas quem sabe, lá na frente a gente abre também mais uma conta. Mais uma. É isso, ó. Agradeço bastante. Acho que deu pra gente tirar muitas dúvidas. Última coisa, desculpa. Diga. Semana que vem a gente tem os BOC. A gente está com o stand lá, eu sei que ele é híbrido, presencial e virtual. A gente está participando presencial com o stand. Quem estiver lá, quiser visitar a gente no stand, por favor, para conhecer o equipamento. Mesmo assim, Gustavo, fiquei na dúvida, queria ver o equipamento. A gente pode indicar clínicas que vocês possam visitar, que tem o equipamento. Normalmente tem um relacionamento super próximo com as clínicas que tem. Eu não vejo problema nenhum, a não ser que tenha um paciente utilizando a touca, para vocês conhecerem diversos estados, a gente pode mostrar. Se quiser fazer uma vídeo com a gente mostrando o equipamento, como é que ele funciona também, não deixe de passar, não deixe de prestigiar o evento e conhecer a tecnologia. Perfeito. Tá perfeito. Obrigado de novo, Gustavo. Obrigado por Imagina. que participou aqui do início ao fim. Vai ficar salva, já está aqui o site deles. Qualquer dúvida, entre em contato. Vocês têm o meu contato, obviamente. Fala comigo o que vocês quiserem, qualquer coisa, passa o contato dele, do site, no Instagram, onde vocês encontram e tudo mais. Mas está aqui o site, acho que já vai tirar praticamente todas as dúvidas que vocês já apresentaram aqui, tá? Então, fico muito feliz pelos seus esclarecimentos, Gustavo. Obrigado por ter participado. E obrigado a todo mundo. Se quiser despedir aí, Gustavo, fica à vontade. Maravilha, de novo. É só reforçar, agradecer mais uma vez a oportunidade e falar que a gente está à disposição para ajudar. Às vezes está escrito no site, mas é muito mais fácil apertar um botão e mandar a pergunta. Manda pergunta, a gente adora receber pergunta. Pelo menos a gente sabe que estão usando, que está vendo, que a gente pode, às vezes, corrigir uma coisa que vai mudar a vida do paciente. Então, fica super à vontade, a gente está à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus. Espero que tenha sido bem construtiva a live. Foi ótimo. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu.